Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo o quê para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E vamos pro relato que é este. Você não está sozinha. Olha, eu dei esse título porque na verdade o relato veio sem título, tá? Então eu peguei esse trechinho que ela escreveu aqui e dei esse o título do relato, tá? Oi, Ana, sou fulana e esse é o meu relato. Já faz alguns anos que isso aconteceu, mas eu nunca vou esquecer. Os nomes já foram todos trocados. Você não está sozinha. Não duvide quando alguém falar que o mundo espiritual é real. Eu cresci em uma família cristã. Sempre frequentei a igreja e isso me levou a ser uma pessoa muito religiosa e temente a Deus, mas também bem sensitiva sobre coisas espirituais. Por ser curiosa, eu lia vários livros que o meu avô tinha sobre esse assunto. Ele é pastor. Eu estudava e pesquisava bastante, mas nada de sobrenatural havia acontecido até então. Os meus pais se divorciaram e nós precisamos nos mudar. Minha mãe, eu e meus 2 irmãos. A Carol, de 9 anos, e o Lucas, de 2 anos. Eu tinha apenas 13 anos na época. A separação foi difícil para mim. Sempre fui apegada ao meu pai e eu o via como um exemplo. Com as descobertas das traições e o divórcio, o meu mundo desabou. Foi bem difícil no começo. Morávamos longe da nossa família. Minha mãe eu trabalhava, né, e tinha que cuidar de nós 3 sozinha. Tudo isso a fez se afastar da igreja por um tempo e, consequentemente, nós também paramos de ir. Foi quando tudo começou a mudar comigo. Vendo essa situação e sob a ameaça da minha mãe de colocar ele na justiça, o meu pai alugou uma casa para minha mãe morar com a gente. Ele iria ajudar nas despesas até o acordo e a papelada sair. E 2 semanas depois de muito caos, finalmente nos mudamos para a casa nova. A casa era maior que a anterior. Ficava perto da casa de amigos e próximo à minha escola. Então eu estava nas nuvens, apesar da situação. Meu pai prometeu frequentar a casa para não ficar longe da gente e assim ele fazia indo para lá toda a tarde. A casa já estava mobiliada. Nós levamos poucas coisas e o resto compramos novas. A casa era assim, a entrada, né, que tinha uma garagem, a sala de estar, que dava para um corredor, a primeira porta à esquerda tinha um quarto, que era o meu e o da minha irmã, ao lado tinha uma área externa, uma espécie de varanda toda aberta, ao lado o quarto da minha mãe e o banheiro. No final do corredor havia a cozinha. A casa era maior do que parece. Nessa área externa não colocamos nada. Havia uma escada de madeira posicionada na abertura de um buraco que dava para a parte do telhado da casa. Acredito eu que é onde ficam os canos, caixa d'água, os fios, essas coisas. Tipo o sótão da casa, né? Mas não funcional assim, não para você andar igual, né? Só para ter essas coisas. Bom, desde o começo eu tive uma sensação ruim. Eu tinha uma sensação ruim toda vez que passava pelo corredor ou me deitava para dormir no quarto. Não importava o que eu fizesse, os meus olhos eram atraídos para ele, para o corredor, é isso? E eu tinha a sensação de ter algo ali me observando. Mas estava gostando de morar ali e a minha mãe também. Então resolvi deixar para lá, imaginando que poderia ser a minha imaginação. E as coisas continuaram bem por um tempo. Mas tudo piorou quando completamos um mês morando ali. Todas as noites eu sofria de paralisia do sono. Meu corpo ficava imóvel, eu não conseguia me mexer ou falar, apenas mover os olhos. Meu quarto estava sem cortina e a janela grande de vidro dava exatamente para aquela área externa. E para melhorar, a minha cama estava posicionada no ângulo que dava visão daquele buraco. Isso continuou por dias. Eu acordava de madrugada, meu corpo paralisado, sentia um arrepio frio percorrer o corpo e os meus olhos iam até aquela abertura e eu sentia como se tivesse algo ali me olhando.
a abertura do sótão, é isso? As férias chegaram e eu aproveitei a TV gigante na sala para usar de desculpa e dormir lá. Eu pegava os colchões, as cobertas, os travesseiros e puxava minha irmã para dormir lá comigo. E assim ficávamos até tarde vendo televisão. Como estávamos de férias, a minha mãe não se importou e dormia normalmente no seu quarto com meu irmão pequeno. A paralisia do sono parou, mas toda noite, depois que o relógio completava meia-noite, eu ouvia barulho de panelas e armário batendo, sempre depois da meia-noite. No começo eu pensei que fossem os vizinhos. As casas eram coladas umas nas outras por ser um mesmo padrão de casas naquele bairro, e não era a primeira vez que os vizinhos eram inconvenientes, mas eu deixei pra lá. Em um desses dias até perguntei para minha mãe se ela tinha escutado alguma coisa, mas ela negou. E disse o mesmo, que poderiam ser os vizinhos fazendo baderna. Em um desses dias, o barulho foi mais alto. Já estava dando 1h da manhã e apenas eu estava acordada na casa assistindo uma série na TV. O som foi como um estrondo, como se algo tivesse caído e o meu corpo gelou. Eu fiquei paralisada e só senti o calafrio percorrer o meu corpo, pois dessa vez o som parecia vir da cozinha no final do corredor. Como a menina corajosa que sou, bem devagar me rastejei no colchão, passando por cima da minha irmã que dormia profundamente e estiquei a cabeça para esposar o corredor. Eu sempre pedi a minha mãe para deixar a luz acesa do banheiro, para minha irmã não ficar com medo de ir. E com a pouca iluminação que tinha, eu consegui ver uma sombra no final do corredor. Parecia ser uma pessoa. Então eu até me perguntei, né? Uai, será que minha mãe tá acordada? E quando eu ia me esticar mais para tentar ver melhor, eu senti o meu corpo travar. E uma voz na minha cabeça disse: não olhe, apenas vá dormir. Sem hesitar, eu voltei para o meu lado do colchão e me cobri por completo, tampando até a cabeça. E aí eu comecei a orar. Na hora do medo, provavelmente saiu tudo errado e eu não estava dizendo nada com nada, mas eu orei chamando por Jesus até pegar no sono. Na manhã seguinte, eu pensei em contar para minha mãe, mas o dia foi corrido, eu não consegui falar com ela sobre isso. Nesse dia, teria um jantar na casa dos meus avós e ela disse que iria mais cedo para ajudar minha avó. Como meus irmãos são pequenos, ela levou eles com ela e disse que quando eu chegasse da escola, deveria me arrumar, que ela passaria para me buscar. Nessa época, eu estudava à tarde, então eu fiz assim, saí da escola e fui direto para casa. O dia tinha sido agradável, apesar do ocorrido, e eu estava ansiosa para ver os meus parentes no jantar. Eu nem lembrei mais daquilo. Me arrumei e sentei na sala para ver televisão, enquanto esperava minha mãe vir, quando outra vez escutei aquele mesmo barulho de algo caindo na cozinha. Como eu estava sozinha em casa, eu dei um pulo, e a minha reação foi desligar a televisão e correr para a rua. E desse jeito eu fiz. Praticamente saltei para a garagem, abri o portão e então tentei enxergar minimamente se havia algo ou alguém lá na cozinha, mas eu não vi nada. Eu não conseguia entrar naquela casa. Se eu tentasse, o meu corpo congelava. Era como se algo me segurasse para eu não entrar lá. Então eu fiquei sentada na calçada até minha mãe chegar. E ela perguntou por que eu estava ali. Mas eu disse que eu estava ansiosa para ir logo. Ela deu de ombros e entrou na casa. Ela foi tranquilamente para o quarto dela se trocar e eu aproveitei para ir até a cozinha, né? Mas não tinha nada caído lá, o que me deixou confusa. O barulho foi tão alto que eu achei que alguma coisa tivesse realmente caído e quicado até no chão, como uma panela, um pote grande. Pá, 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 pá. Bom, deixei isso de lado e fomos para o jantar. Conversa vai, conversa vem, minha mãe comenta com os meus avós que está preocupada de estar morando ali porque não se sente bem naquela casa. Meus ouvidos apitaram e eu esperei para contar a ela sobre o que tinha acontecido comigo. Só que ela disse que na noite anterior
Ah, tá. Só que ela disse que na noite anterior, ou seja, a mesma noite que aconteceu aquilo comigo, ela levantou para orar de madrugada, pois estava em um propósito de oração, onde iria orar todos os dias às 3 da manhã. E ela foi orar naquela área externa, como sempre fazia. E teve uma sensação estranha. A mesma sensação de ser observada por algo naquele buraco. Então, ao concluir a oração, ela levantou a cabeça e olhou para aquela abertura. Ela disse que congelou ao ver 2 pares de olhos, ou um par de olhos, né, vermelhos, encarando ela. Assustada, ela repreendeu em nome de Jesus e saiu dali para orar novamente no seu quarto. Quando ia começar a contar, a minha irmã entrou na frente e falou que há alguns dias levantou de madrugada para ir no banheiro e, ao passar pelo corredor, viu um homem parado ali. Ela disse que era como uma sombra preta, uma silhueta. Mas a silhueta e a forma ali era claramente de um homem alto. Ela disse que tudo que dava para ver era o par de olhos vermelhos que ele tinha, encarando ela, assustada, e aí ela voltou pro colchão, se enfiou debaixo das cobertas e tentou dormir. E então eu contei isso a eles, e o meu avô, por ser pastor, decidiu marcar uma oração lá em casa no dia seguinte. Contei tudo ao meu namorado na manhã do outro dia. Quando nos mudamos, eu já tinha feito 14 anos e estava fazendo terapia. Então, para não me deixar tão mal pelo divórcio, a minha mãe permitiu que eu namorasse. Bom, ele não acreditou. Disse que não acreditava em nada disso e provavelmente era coisa da nossa cabeça. Então, eu pedi para ele usar a escada que tinha. Já que você não acredita, já que você não tem medo, então vai lá você, né? Pedi para ele usar a escada que tinha e olhar se tinha alguma coisa naquela abertura lá. E ele aceitou. A escada era de madeira, né? Mas não estava velha, nem desgastada. Ela parecia até nova. Mas ele quis subir mesmo assim. Quando faltava apenas um degrau para ele subir e ter altura suficiente para enxergar o que tinha lá dentro, o degrau simplesmente quebrou e ele caiu de lá. Por sorte, ele acabou não se machucando sério, só se arranhou. E isso me deu a certeza de que tinha algo ali e não queria que a gente visse. Anoiteceu e o meu avô, junto com outros irmãos da igreja, foram lá em casa fazer a oração. Eles se espalharam e cada um foi para um canto da casa orar. E eu participei, por estar com medo. Quando a oração terminou e todos foram embora, o meu avô se aproximou da minha mãe e disse que Deus havia mostrado para ele que rituais demoníacos haviam sido feitos naquela casa. Vários rituais e com a intenção de morte, pois eram para matar alguém. Ele concluiu dizendo que não teríamos paz morando ali, que o mal que estava naquela casa não ia nos deixar em paz. Meu avô passou a noite ali orando por nós e pela casa. Dormimos tranquilamente pela primeira vez e na manhã seguinte começamos a mudança e fomos morar com os nossos avós, sem pisar novamente naquele lugar. Alguns dias depois, o meu pai, conversando com a minha mãe, contou que essa casa ele conseguiu alugar mais barato, porque um colega de trabalho dele, que era o dono do imóvel e até era dono dos móveis da casa, né? A casa já estava mobiliada, como ela disse, era o dono ali da casa e dos móveis. Ele havia se mudado para os Estados Unidos, depois da esposa dele ter sofrido um acidente de carro e ter morrido. Um mês depois que eles se casaram e depois que eles foram morar ali. Então, peraí, esse amigo do pai dela casou com uma moça, aí um mês depois deles terem se casado e se mudado para aquela casa, a esposa sofreu um acidente fatal. E aí, depois que isso aconteceu, ele pôs a casa para alugar com tudo dentro e se mudou para os Estados Unidos. Olha, eu não sei se tem relação, mas até hoje, quando eu passo lá em frente, a casa tá vazia. Porque ninguém quer morar naquele lugar. Ninguém consegue, né? Olha, eu gostaria muito de falar que os problemas acabaram ali, mas não.
Alguns meses depois que nos mudamos para a casa dos meus avós e finalmente estava tudo se endireitando, as coisas voltaram a acontecer. Os meus irmãos começaram a dormir no quarto da minha mãe com ela e eu passei a ter o meu próprio quarto. Antes de ir para morar em outro país, a minha prima ficou alguns meses morando com os meus avós também, já que os seus pais foram primeiro e depois levaram ela. E ela deixou as suas coisas aqui, guarda-roupas, cama, penteadeira. Então eu só estava usando... Então eu só estava usando tudo, exceto a cama que quebrou os pés e eu passei a dormir apenas no suporte do colchão. Bom, as coisas mudaram e eu passei a estudar de manhã e fazer um curso à tarde. Eu chegava em casa às 6 horas da tarde, morta de cansaço e às vezes apenas tomava um banho e já ia dormir. Eu acabei terminando o namoro, me afastei do meu pai devido a outros problemas. Por falta de dinheiro, precisei parar com a terapia e aos poucos eu fui entrando em uma depressão silenciosa. Eu já não queria mais sair de casa, eu não interagia com ninguém e nem com a minha família. Eu não comia direito, eu fui traída por uma amiga e tudo estava dando errado. Nisso, as paralisias do sono voltaram, piores. Eu acordava, sentia meu corpo congelado e ouvia um som com um ruído que dava uma agonia no meu ouvido, fazia minha cabeça doer e uma sensação de peso em cima de mim. Independente da posição que eu estava, era como se alguém estivesse sentado sobre mim. Em uma noite que isso aconteceu, eu não escutei som nenhum. A casa e tudo estava em silêncio. Pior, era como se o mundo estivesse sem som, não havia nada. Não estava tão tarde e eu conseguia ver pelo corredor o brilho da luz da televisão, mas tudo estava quieto. Até pensei que tinha ficado surda. Eu estava deitada de lado, minha cama era encostada na parede, então não tinha nada atrás de mim, e como minha cama ficava no chão, não tinha como ter algo embaixo dela também. Então eu escutei um rosnado de cachorro. Era igualzinho, vindo de trás de mim. Eu congelei porque a gente não tinha cachorro. E mesmo que fosse dos vizinhos, o som estava muito alto, estava perto demais. Novamente ouvi o mesmo som, mas ao invés de me apavorar, eu apenas fechei os olhos, respirei fundo e fiz uma oração na minha mente. E quando percebi, o meu corpo podia mexer. Saltei de uma vez da cama e sem olhar para trás eu saí do quarto. Nas noites seguintes, a paralisia voltou do mesmo jeito, mas ao invés do zumbido chato, era um silêncio total. E de rosnado passou a ser passos de cachorro mesmo. A minha janela dava para o quintal, um espaço grande, mas com um muro, então também não dava para ter entrado um cachorro aqui. Mas eu o ouvia andando pelo quintal e rodeando principalmente a janela do meu quarto. Aquilo arranhava a parede, as patas batiam na janela e ele rosnava alto. E toda noite eu fechava os olhos, respirava fundo e orava até dormir. Até que um dia eu cheguei em casa e encontrei o meu avô ajoelhado orando no meu quarto. Esperei ele terminar para entrar e perguntei por que ele estava orando logo ali. E ele me disse que Deus falou com ele para orar ali pela minha vida. Porque o demônio que estava naquela casa havia me seguido e estava tentando me fazer tirar a minha vida. Que ele queria me atormentar até eu não aguentar mais. Mas por eu estar orando, ele não estava conseguindo. Meu avô me disse para orar naquele dia antes de dormir e assim eu fiz. Dormi tranquilamente, depois de muito tempo. E desde então, pelo menos ali, nada mais aconteceu. Menina do céu. Então, peraí, aquela casa já estava mais... não sei o que, né? Aquela casa, alguém já fez alguma coisa densa ali, alguma coisa para morte. O gato quer entrar. Peraí que eu vou abrir pro gato. Abri a porta, adivinha? Ele não quis entrar. Gato. Então, aquela casa já tinha coisa.
Aí esse casal se mudou, a coisa ruim que tava lá pegou a esposa do cara, fez aquilo. Ou alguém com inveja daquele casal foi até a casa deles e ali implantou algum tipo de trabalho para que a mulher morresse. Não sei se aquilo já estava lá e não foi especificamente para ela, só que ela acabou pegando isso, se tem relação ou não também, se foi coincidência ou se aquilo foi feito justamente para a esposa do rapaz lá que morou na casa. Fato é que havia uma coisa ruim lá, todo mundo estava sentindo e vendo, só que aquilo seguiu ela até a nova casa e estava ali como um obsessor na vida dela, querendo que ela ficasse cada vez pior, até o pior acontecer. Credo. Então, já vimos coisas assim, casas assombradas, bem mal assombradas, com coisas densas ali dentro, até perigosas. Tem casos onde você deixa o lugar e tudo bem, acabou, a assombração fica ali dentro, no lugar. E tem esses casos que alguma coisa acompanha. E aí tem que ter um trabalho mais ferrenho um pouco em cima disso, né? Mas olha só que bom que ela, com a espiritualidade dela, pedindo proteção através de oração, isso estava impedindo com que aquilo se aproximasse mais, né? Então é muito importante a gente, cada um dentro da sua religião, da sua crença, se protegendo dessas coisas ruins que vêm aí de fora e algumas que vêm de dentro, né? Mas é importante a gente estar ali ligadinho com a espiritualidade, né? Bom, este foi o relato de hoje. Se já aconteceu algo parecido com você ou conhece alguma história, envie o relato pra gente. E se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!